eu puder fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Senhoras e senhores, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. A democracia é construída por todos os dias. O trabalho político não para, pois a sociedade está sempre em transformação. Novas demandas surgem, novos problemas exigem solução. A cada eleição, a sociedade faz as suas escolhas e cabe aos partidos políticos estarem à altura do desafio. Todos nós conhecemos muito bem as inúmeras dificuldades enfrentadas pelas mulheres para entrar na política e construir uma carreira vitoriosa nas urnas. Há preconceito entre os eleitores, falta de espaço nas agremiações partidárias e mesmo pouco senso de prioridade para a participação da mulher na vida política. Apesar dos pesares, estamos avançando e temos orgulho em afirmar que o progressista, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, juntamente com a nossa presidente nacional do movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela,
vem mantendo o compromisso em abrir espaços para a mulher na política. Basta conferir o número crescente de parlamentares na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleias Legislativas, ou a presença marcante das mulheres progressistas no comando das administrações municipais. O movimento Mulheres Progressistas promove um trabalho constante de mobilização que produz frutos a cada eleição. O sucesso das mulheres na política não é mais uma promessa de futuro, mas um presente em construção. Juntas, seremos sempre mais fortes. E diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Inteligência Emocional, parte 2, com o especialista Marçal Siqueira. É estrategista de pessoas, relacionamento e comunicação, Master Coaching de Performance e mentor com especialização internacional pela Ohio University e pela GMG, Global Mentoring Group, em Boston e Califórnia, nos Estados Unidos. Marçal tem experiências em coach e mentoring de jogadores de futebol e empresários em Portugal e França. Criador da agenda de performance e dos livros Gestão de Empresas, O Sucesso na Administração dos Seus Negócios, Salve Sua Vida, O que há por trás do talento e do comportamento humano, e Destrave, Princípios, Valores e Objetivos para a construção de uma vida merecida. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. Acompanhe os próximos cursos, datas e horários pelo site www.mulheresprogressistas.com.br. Lá terá todo o material das lives, dos cursos e dos podcasts para acesso a qualquer momento. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas. Bom, hoje está faltando 75 dias para as eleições municipais. E aí nós estamos aí finalizando esse mês o projeto Fortalecendo o Futuro de capacitação das nossas pré-candidatas. E hoje a gente vai continuar o conteúdo com o Marçal. Boa noite, Marçal, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ellen, boa noite a todos que nos acompanham, que prazer estar de volta aqui, né? E poder falar de um tema tão atual e tão necessário para esse momento, né? E hoje, em especial, Ellen, eu quero falar muito mais do ponto de vista do eleitor, né? Qual que é o sentimento emocional que o eleitor tem nesse momento? E muitos dos que vão nos acompanhar nesse momento, vão ver depois também, vão entender que, às vezes, alguns sentimentos que o eleitor tem nesse momento, talvez seja sentimento também de nós que hoje estamos colocando o nome à disposição, ou que eventualmente vai participar por meio de uma equipe, enfim. Então, essa parte que a gente traz hoje, que você chama de inteligência emocional, eu posso chamar de nível 2, né? Porque a gente fez lá o nível 1. No nível 1 a gente falou um pouco de autoconhecimento, falamos de autorresponsabilidade, falamos de empatia, falamos de autocontrole. Só vou dar uma retomada, mesmo sem as telas ainda, né? Para que quem não acompanhou a primeira, só lembrar que a inteligência emocional, ela vem de um especialista americano, especialmente a popularização dela, né?
ela vem lá de Daniel Goleman. Daniel Goleman é um psicólogo americano e também jornalista. Ele pega a inteligência emocional e traz para que todos nós possamos entender. Porque até então era algo assim que não tinha tanto acesso. E ele traz a inteligência emocional em pilares. E o primeiro pilar que ele apresenta, e nós falamos isso no nosso primeiro encontro, é o pilar que a gente chama de autoconhecimento, que é quem eu sou, de onde eu venho, o que eu sei fazer de melhor, o que eu não sei fazer, que tipo de gatilhos disparam emoções erradas em mim. Depois, o segundo pilar, ele traz com o pilar da autorresponsabilidade, que é o pilar de eu sei quem eu sou e agora eu preciso trabalhar as mudanças necessárias para que a minha vida seja melhor, para que a vida das pessoas que vivem ao meu lado seja realmente uma vida melhor. O terceiro pilar que ele traz é o pilar do autocontrole. Talvez esse seja o mais difícil, né? Porque muitas vezes nós sabemos que emocionalmente nós estamos mal, nós estamos tensos, nervosos, mas não temos controle. E na vez passada, quando nós falávamos aqui, né, no encontro que introduzimos a inteligência emocional, eu até comentava que é muito comum, né, como a gente já está, né, praticamente trabalhando, alguns candidatos ou pré-candidatos já trabalhando, usando as redes sociais, quando você coloca o seu nome, vem a pancada do outro lado, de alguém diz assim, mas você, candidato, que isso, né? Você não fez nada pelo bairro, você nem sabe nada sobre política, você é candidato. E emocionalmente isso afeta a gente, porque nós temos história, nós temos caminhada e as pessoas não sabem, né, quem nós somos muitas vezes, mas na rede social ela é livre. E aí ela vai e dá pancada na gente na rede social. E o que acontece nessa hora? O terceiro pilar da inteligência emocional fica ameaçado, que é o autocontrole. E quando eu não tenho autocontrole, eu respondo, eu maltrato, eu coloco a minha opinião e, às vezes, do outro lado, há uma pessoa que está esperando só isso para denegrir ainda mais a imagem de quem coloca o nome numa eleição à disposição, né? E aí o último pilar, que é o pilar da empatia. E esse talvez seja o mais complicado de todos depois do autocontrole. Eu explico por quê. Porque para ser empático, não basta eu me colocar no lugar do eleitor. Eu preciso ver da posição dele. E eu preciso tentar antecipar a dor desse eleitor. Senão, a minha inteligência emocional não basta pelo autoconhecimento, não basta pela autorresponsabilidade, não basta pelo autocontrole. Eu preciso de empatia. E quando eu venço esses 4 pilares da inteligência emocional, aí realmente eu começo a fazer um gerenciamento da minha automotivação. O que me motiva a estar numa campanha, como é que eu vou enfrentar os debates que serão online, serão via Zoom, serão via YouTube, serão via Instagram, serão pelos stores do Instagram, enfim, você vai ter um jeito diferente de fazer. A Ellen, quando abriu, já reforçou. Nós estamos na campanha do celular, que é uma campanha onde tudo vai acontecer aqui, ó, na palma da mão. E se vai acontecer aqui na palma da mão, eu preciso ter autocontrole, porque a hora que meus dedinhos começam a digitar, eu preciso de inteligência emocional, senão eu respondo errado e respondo no momento que eu não estou preparado. E lá, então, no encontro passado, nós falamos desses pilares: autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole e empatia. Eu estou dizendo que quando você tem esses 4, você passa a ter o principal pilar, que é o gerenciamento de suas próprias emoções. Então, naquele momento, foi isso que a gente falou. E eu deixei uma dica, eu quero só lembrar essa dica, que nós que estamos colocando o nome à disposição, eu digo nós porque eu quando estou falando com o grupo, eu quero me colocar nessa dor de vocês como um empático também. Eu nunca tive coragem de colocar meu nome à disposição, mas eu admiro e eu, às vezes, me sinto até envergonhado, porque se eu quero fazer uma mudança, eu também teria que colocar. Mas tem pessoas mais corajosas do que eu, como vocês, que colocaram. E eu preciso, então, me colocar nessa posição de empatia para falar com vocês hoje, para tentar antecipar um pouco dessa dor. E lá, na vez passada, eu falei que a gente precisa imaginar o seguinte: quando eu estou num estresse emocional, eu preciso utilizar 4 letras. A primeira letra que eu citei é a letra congela. Todas as vezes que alguma coisa vier na sua mente ou que te atacarem, você precisa congelar. Esse congelar significa 6 segundos, não precisa mais do que 6. Em 6 segundos, você congela um pensamento, para nesse pensamento e não tome nenhuma decisão em 6 segundos. Congela, aí a segunda letra é o P. Pensa. Não dê resposta pronta. Pensa. Coloque o teu raciocínio para funcionar, para saber se aquilo que estão te falando
tem a ver com você ou é uma estratégia armada para te derrubar num debate online, numa conversa? Pensou? Aí você analisa de maneira ampliada, analisa prós e contras da sua resposta, e depois que você analisa prós e contras, aí sim você toma a decisão. Então é CPAD, congela, pensa, analisa e decide. Isso é básico da inteligência emocional. Todas as respostas que você der em 6 segundos, pode ser que você perca voto, pode ser que você perca equipe, pode ser que você perca oportunidade de mostrar de verdade quem você realmente é para disputar esse pleito de agora, que é totalmente diferente de tudo que a gente viveu. E mais do que nunca, as pessoas, e eu vou mostrar isso a partir de agora, elas estão desesperadas, elas estão amedrontadas, e eu vou mostrar um pouco de alguns sentimentos que vocês vão enfrentar para quem está do outro lado, que vai depositar o voto em vocês. Eu quero já compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir a minha tela, que aí fica mais fácil de eu explicar. Ellen, por favor, em qualquer tempo, tá, que você precisar me interromper, faço questão que me interrompa mesmo, e que pergunte, que se tiver pergunta no meio, pode interromper, não tem regra. Eu acho que a regra é eu entregar aqui o meu melhor, e esse melhor atenda aí do outro lado, tá? Então, eu quero falar de uma inteligência exponencial. O que é uma inteligência exponencial? É uma inteligência para este momento. É uma inteligência para agora, tá? Para vocês que me acompanham, aí tem as minhas redes sociais, né? Geralmente tem mais materiais lá, né? E eu quero colocar à disposição os materiais que tem lá. Fiquem à vontade lá no meu Instagram, que é o @marsalsiqueira, Marcal Siqueira sem cedilha. Entre lá, lá tem vários outros materiais do que eu falo aqui, para vocês irem cada vez mais se aprofundando nisso. Porque o que o Progressistas faz nesse momento é te entregar o melhor conteúdo que o mercado tem para você ser melhor. E o conhecimento, ele liberta. Pessoas que não têm conhecimento serão enfraquecidas, serão emburrecidas ao longo do tempo. Então, conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento você tiver para disputar um pleito diferente, melhor você vai se sair. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de exponencial, eu quero falar para vocês o seguinte. Memorizem esses números, olha. A gente vai passar pelo 9, pelo 4, pelo 6 e pelo 4 de novo. O que isso significa? Significa que, neste momento, nós estamos passando por 9 mudanças extremamente significativas nas nossas vidas e na vida dos eleitores, na vida do país. 9 mudanças. 9 mudanças que eu preciso estar dentro delas. Eu tenho 4 situações que eu preciso me acostumar, porque elas são reais e elas estão nesse momento aqui. Eu tenho 6 questões que podem me anestesiar, podem me paralisar, tá? E eu tenho, então, também 4 situações que podem me levar ao fracasso. Então, quando o assunto é inteligência, eu preciso entender esse momento de mudança, eu preciso entender que algumas coisas eu preciso me acostumar, eu tenho que cuidar com o meu anestesiamento, e eu preciso cuidar para não cometer algumas coisas que me levariam nitidamente ao fracasso. Eu estou falando do ponto de vista de quem hoje está num processo de colocar o nome à disposição, de ser aí alguém que vai ter a confiança ou não dos eleitores. E se você entender isso daqui, eu tenho certeza que você pode usar isso nos seus discursos, você pode usar isso nas falas com os grupos, você pode usar isso no seu material de campanha, enfim, você vai conseguir utilizar isso de uma maneira efetiva. Mas eu também quero que você olhe o que eu vou dizer para quem está do outro lado te avaliando. Porque essas pessoas também, nem sempre elas estarão nesse processo de mudança que eu vou apresentar. Nem sempre elas estarão acostumadas a algumas coisas necessárias. Muitas delas estarão anestesiadas. E muitas delas já encararam um 2020 de fracasso. Tem gente que falou, 2020 já acabou. Não, esse ano não vai existir mais. Eu quero que venha 2021. Eu não sou partidário disso. Eu acho que a gente ainda tem oportunidade. E a oportunidade está nas nossas mãos. Se as pessoas estão desesperadas, elas vão precisar de gente que não esteja desesperada, esteja emocionalmente pronta. E é isso que vocês precisam estar. Vamos lá, então? Bom, mudanças que estão aí. Primeiro, fidelidade de consumidores. E aqui eu vou colocar a fidelidade não de consumidores, eu vou colocar a fidelidade de eleitores.
Isso está mudando. Ou seja, eles estão mudando a fidelidade, muitas vezes, para trocar em quem eles iriam colocar a confiança e votar. Então, entenda, você está nesse momento passando por este crivo, pela fidelidade de quem acredita em você. Outra mudança que está muito forte. Tudo que as pessoas estão fazendo hoje, elas precisam de propósito e significado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, e você não precisa responder aqui, mas a tua candidatura, o teu nome, quando você coloca, tem propósito e significado na tua plataforma de trabalho? Naquilo que você realmente vai fazer, tem propósito e significado? Porque as pessoas estão votando, comprando, negociando com quem tem propósito e significado. Elas estão mudando a fidelidade, por quê? Porque elas estão atrás de quem tem propósito e significado. E os discursos que são prontos, ou as falas comuns, estão ficando obsoletas mais rápido. Ou seja, de repente tem chavões que vão te desgastar emocionalmente. Você vai usar um chavão na sua campanha, às vezes, que vai ficar obsoleto. Por quê? Porque alguém já usou, é parecido com alguém. Crie o seu propósito e o seu significado. De repente, talvez, nessa noite você vai dizer assim, o meu propósito de estar disputando um pleito tem este significado. E aí você começa a trabalhar essa ideia, porque emocionalmente, se você tem isso pronto, você não sofre com as críticas, porque você sabe onde você quer chegar. Então, essas são as 3 primeiras mudanças. Fidelidade de consumidores e eleitores, pessoas que estão buscando seguir quem tem propósito e significado, e pessoas que estão entendendo que algumas coisas estão ficando obsoletas muito rápido. Então, se você, de repente, está num método de campanha que é lá do passado, acreditando que a gente vai ter grandes aglomerações, está obsoleto. Isso emocionalmente vai te destruir. Por quê? Porque você não vai ter resultado. Então, cuidado com uma campanha obsoleta. Outra coisa que está mudando é que sempre tem alguém que faz algo melhor que a gente. Então, criticar a campanha de outro, a ideia de outro, não vai te fazer bem. Por quê? Porque pode ser que quando você faz isso, alguém vai avaliar que aquela pessoa faz melhor e você está criticando. Outra questão que a gente tem que estar acostumado, pressão e riscos. Todos nós estamos, nesse momento, sofrendo pressão e riscos. Qual a pressão que vocês estão sofrendo nesse momento? Como é que eu vou fazer uma campanha que eu não posso cumprimentar as pessoas? Pressão, risco. E se você cumprimentar e alguém fotografar, vai dizer, ó, candidato não respeita o distanciamento social. Então, cuidado, mudança para pressão e riscos. E junto é mais poderoso. O que isso significa? Significa que eu preciso me juntar à minha equipe. E às vezes vai dizer assim, mas eu não tenho equipe, a sua família é a sua equipe. E junto com a sua família você se torna mais poderoso. Essa é uma mudança que está muito clara. Ninguém faz nada sozinho mais. As 3 últimas mudanças que eu quero dividir com vocês. Números ditam mudanças. E como é que eu posso traduzir isso para vocês aqui? Poderia traduzir o seguinte. Quantas lives vocês vão fazer para falar da plataforma de trabalho de vocês? Números ditam mudanças. Porque se você não fizer, numa campanha que a gente está falando que o modelo é do celular, você não pode se estressar em ter que trabalhar mais no online. Não vai ter como você manter sua inteligência emocional 100% acreditando que você vai fazer uma campanha onde vai esperar passar a pandemia. Os números ditam as mudanças. Portanto, se o seu oponente faz mais lives que você, se ele entrega mais conteúdo que você, significa que ele vai estar fazendo números maiores do que os seus. Decisão exige consciência. Todas as vezes que você entra numa campanha, num trabalho, em qualquer lugar, você precisa entender que as decisões que você tomar, elas vão exigir de você consciência. Elas vão exigir de você um estudo de impacto daquilo que você está falando. E uma coisa que eu acho super interessante é esse último ponto. Desaprender agora é competência. Como assim? Desaprenda. Se você nunca fez campanha usando o seu celular e mandando vídeos, é desaprender do modelo natural para o modelo adaptado para esse momento. Todo mundo está conectado 24 horas por dia. Então, se você ainda está no método antigo, você vai ter que desaprender para aprender o método novo. Mas o que isso tem a ver com inteligência? É que se eu não fizer a transição,
eu não consigo fazer uma campanha promissora, inteligente. Por quê? Porque eu não desaprendi. E se eu não desaprendi do método antigo, eu não tenho a competência de refazer o que precisa ser refeito. Então, essas são as mudanças que eu queria citar para vocês. São mudanças que nós estamos vivendo neste momento. E se você não estiver ligado nessas mudanças, a possibilidade da campanha de trazer mais estresse do que resultado é muito grande. E gente estressada não recebe voto. As pessoas precisam de gente que tenha a capacidade de lidar com todo tipo de pressão. Então, mudanças estão aqui. É bom você se acostumar, primeiro com mudança de consciência, certo? O que é mudança de consciência? Antigamente a gente falava assim, isso é certo, isso é errado. Isso é preto, isso é branco. Isso é gordo, isso é magro. Isso é alto, isso é baixo. A gente tem que mudar a consciência. Nós estamos vivendo um tempo em que uma pessoa diz assim, isso não é certo. Mas não é certo para quem? Para ela. E se você, numa campanha, contrapõe isso de maneira agressiva, talvez você não mudou sua consciência. Mas então eu tenho que concordar com quem está errado? Não. Você precisa entender se entrar naquilo te ajuda ou não. E às vezes a gente entra em algumas situações que só nos geram estresse e falta de inteligência porque a gente não mudou a consciência. Eu chamo de pensamento dual. Verdade e mentira. Preto, branco. Gordo, magro. A gente tem que mudar a consciência. Verdade para quem? Mentira para quem? Esses dias estava ouvindo um rapaz que acompanha um candidato. Ele falou, nossa, a gente foi numa reunião, chegamos na reunião, ele entrou numa situação lá de um debate que, na verdade, era uma isca para ele cair no debate, para ele ser destruído no debate. Eu falei, o que ele fez? Ele falou, ele entrou. Eu falei, falta de inteligência emocional. Não olhou para o cenário, não mudou a consciência. Segundo item, mudança de estruturas. É só vocês enxergarem que estrutura vocês tinham quando faziam as campanhas convencionais e que vocês têm hoje. Terceiro, mudança nas relações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que para mim é fundamental. Todo o poder de quem quer algo gigante na vida está nos relacionamentos. Vou repetir. Quer chegar em algum lugar, quer ter poder para chegar onde você nunca chegou, aposte nos seus relacionamentos. Então você precisa melhorar o seu padrão relacional. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou muito sincero, se a pessoa não concordar com o meu método de campanha, eu já vou dizer assim, vota em outro. Perdeu seu relacionamento. Relacionamento é uma construção onde eu respeito o que o outro pensa e coloco a minha opinião mesmo assim, sem ferir a dele. Isso faz relacionamento. A palavra mais poderosa para mim hoje, seja na terra ou seja no céu, chama-se relacionamento. Quem não tem relacionamento não deveria sequer colocar o nome à disposição. Você precisa pensar. Qual é o seu padrão de relacionamento hoje onde você está? Na panificadora que você frequenta, qual é o seu nível de relacionamento lá? Na farmácia que você vai, como é que você trata as pessoas lá? Na sua casa, porque às vezes, em casa, a gente é pior do que lá fora. E aí, os seus primeiros eleitores são dentro da sua casa. A sua primeira equipe está dentro da sua casa. E a relação está boa ou está ruim? E por fim, outra mudança que a gente tem que se acostumar é a mudança na liderança. Antigamente a gente olhava assim, tem quem manda aqui em cima, tem quem obedece aqui embaixo. Mudou. Hoje a liderança está fazendo assim, ela desce e as pessoas mais simples sobem. Então você que está colocando seu nome à disposição, você está na liderança de uma campanha, você tem que descer e se relacionar aqui embaixo mesmo, com a base, com as pessoas aqui embaixo. Porque a liderança agora, ela transita por tudo, para cima, para baixo, ela não tem mais lugar. Eu, que trabalho muito com empresas, tem chefes ou líderes que não têm nem mesa mais. Eles transitam pela empresa. Isso é relacionamento, isso é mudança nas relações, isso é mudança na estrutura, isso é mudança de consciência. Vai para a tua campanha pensando assim, eu vou mudar a consciência das pessoas. Eu vou falar que a estrutura agora é outra, é uma estrutura de que você vai estar próximo de mim. Mude as relações, aposte nos relacionamentos, mude na sua liderança. Caso contrário, você vai levar uma campanha onde as emoções estarão abaladas e você não vai ter fôlego para terminar. Cuide disso. Quando a gente se anestesia,
E aí a gente vem para os problemas da anestesia, fim do emprego, né? Se eu não entendo essas coisas, fim do emprego e fim, inclusive, do cargo que eu estou pleiteando. Problemas do casamento, quando a gente está anestesiado, e ausência de entusiasmo. É o preço da anestesia. Quando eu não enxergo aquelas mudanças que eu falei, quando eu não enxergo esses pontos que eu trouxe aqui atrás, ó, que você tem que se acostumar, você perde a oportunidade de chegar, você perde situações no seu casamento e você vai ter ausência de entusiasmo. Mas o que mais? Eu vou debilitar minha saúde no meio da campanha. Eu vou perder oportunidade. Eu vou desperdiçar pessoas. Olha que coisa maluca. Quando eu não enxergo as mudanças, quando eu não enxergo o que eu preciso me acostumar, olha o que acontece comigo. Eu desperdiço pessoas. E vocês necessariamente precisam de pessoas. Na verdade, todos nós precisamos de pessoas. Mas quem coloca o nome à disposição precisa demais de pessoas. E se você não entender e viver no mundo da anestesia, você vai passar uma campanha desesperadora e vai sair dela pior do que você entrou. Bom, razões do fracasso. Lembra que eu falei que tem isso também? Primeiro, desatenção aos pequenos detalhes. Olha, quando você chegar num ambiente e que as pessoas estão lá e você não pode se aproximar, às vezes a gente vai deixar de olhar para alguém que é um formador de opinião naquele lugar. E depois, você não vai entender porque aquela pessoa não te ajuda no processo eleitoral. Na verdade, você não teve atenção aos pequenos detalhes. Outra coisa que as pessoas fracassam, foco no que você não quer. Você realmente é alguém que colocou seu nome à disposição porque você quer isso. Foco então nisso. Outra coisa que também as pessoas fracassam, ausência de significado. Elas fazem por fazer, sem significado. E falta de estratégia também leva a gente ao fracasso. Por isso que eu preciso reforçar que o que o Progressistas faz nesse momento é uma estratégia, não é uma falta de estratégia. Porque poderia estar tudo parado e dizer assim, olha, cada um vai ter que fazer a sua campanha, cada um vai ter que se virar. Não, mas aqui é uma estratégia de você estar preparado, de você estar buscando a melhor estratégia para esse momento que a gente está passando. Quais são as saídas iniciais para a minha inteligência emocional não ficar abalada? Primeiro, ter um objetivo claro. Eu creio que vocês têm, de chegar, e chegar bem no final. Estabeleça o que é inaceitável. Cuidado com acordos, cuidado com concessões nesse momento, porque isso vai abalar você emocionalmente. Estabeleça o que você não vai aceitar ao longo desse processo. Comemore cada avanço. Fez uma reunião, foi legal, teve ali uma boa participação, comemore esse avanço. Porque se você tiver uma régua muito alta e você não aceitar alguns erros no meio do processo, você vai sofrer e não vai ter uma emoção preparada para esse momento. Crie alianças estratégicas. Alianças, às vezes, simples. Alianças com pessoas que te conhecem. Isso vai poupar a sua energia emocional e prevaleça o seu estado emocional. Você tem que ser geladeira. Tem que ser alguém que, quando chega alguma coisa que pode ferir sua emoção, congela, pensa, analisa e só depois decide. Esse é o caminho. Não dá para a gente sair fazendo. Então, saídas iniciais para esse momento. Objetivo claro. Estabeleça o que você não quer fazer ao longo desse processo. Comemore os avanços no meio da sua campanha. Crie alianças estratégicas e mantenha o seu estado emocional. Agora eu estou chegando numa parte que eu quero muito dividir com vocês. Tudo bem, Ellen? Tá tudo certo? Alguma coisa? Marçal, eu já ia aproveitar e Tá te interromper por dois motivos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a deputada Silvana Covatti, que está nos assistindo hoje. Ela é deputada estadual do Rio Grande do Sul, é a nossa coordenadora estadual do Movimento Mulheres Progressistas. E aí, só a título de informação para quem está assistindo, foi a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul desde a sua Constituição. Então, foi a primeira mulher presidente de Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. E eu quero parabenizar ela pelo apoio, pela força que ela dá nesse projeto, porque o Rio Grande do Sul sempre prestigia todas as nossas lives e cursos. Deputada, muito obrigada pela audiência e pelo apoio. E aí, Marçal, eu vou aproveitar aqui e fazer a primeira pergunta, que é da Rosimeire. Uhum. Ela trabalha, na verdade, com uma pré-candidata, né? E ela faz duas perguntas aqui. Dentro do que você falou, dentro do que você está explicando,
como que você acha, ou qual que é uma dica para que a gente possa, a cada dia, conquistar um pouco mais de eleitores? Uhum. Essa Bom, seria a primeira pergunta. tá. Quer que eu responda a primeira, depois a gente vai na segunda, pode ser? Sim, sim. Pode, Então tá. claro. Bom, conquista do eleitor. Primeiro, o que eu entendo é que ou nós já temos história, ou nós não temos história. Então, a primeira coisa que faz o eleitor acreditar na gente é a nossa história verdadeira. É de onde a gente veio, o que a gente sabe fazer de melhor, por que a gente está ali, qual o objetivo que a gente quer a partir do nosso nome sendo colocado à disposição. Isso faz com que o eleitor se aproxime de você. Isso é transparência. Isso é proximidade. E a outra questão que eu acho que é importantíssima, que é um pouco do que eu falei, é a questão relacional. Você consegue ouvir o seu eleitor, ou o seu futuro eleitor? Quais são as dores dele? O que ele está esperando de você? Às vezes nós temos toda a nossa plataforma pronta e colocamos na mesa. E às vezes a gente não ouve. E de repente, ouvir o eleitor faz com que ele se sinta, no mínimo, valorizado. Mas hoje a gente quer fazer todos os cursos possíveis para aprender a falar. Mas a gente não faz curso para aprender a ouvir. E então, eu diria isso, a sua história como candidata, né, no caso ela trabalha para uma pessoa, ela precisa contar a história dela. Esses dias eu estava fazendo um vídeo, Ellen, da minha trajetória, deu 23 minutos. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não tinha noção que eu tinha construído essa história. Então, contem as histórias de vocês, de onde vocês vieram. As pessoas, sabe com quem que as pessoas se conectam? Com pessoas parecidas com elas. As pessoas se conectam pela sua dor e não pelo seu grande sucesso. Então, quando as pessoas falam assim, você é mentor de jogadores, né? Você viaja o Brasil e tal. Sim, só que eu também já levantei 5 da manhã, 4 da manhã para entregar pão e leite. Então, a gente tem que contar essas histórias. Porque quando eu conto essa história, vai dizer, poxa vida, ele sabe o que é ser uma pessoa que teve dificuldades e hoje ele está num momento melhor, colocando o nome dele à disposição. Então, essa história, ela traz o eleitor para perto. Quando você conta a sua história, você fala, tá, mas e agora? O que vocês esperam de mim? Aí a gente entra na parte relacional. E aí o eleitor vai ter voz. Quando ele tem voz, ele se vê em você pela sua história e por você ter, no mínimo, ouvido. Então, essa é uma forma de se aproximar, na minha opinião, do eleitor. E aí você pode fazer nas lives, que é o único jeito hoje. Ou pode fazer em reuniões com distanciamento social. Já tem lugares que está liberado. Reunião com distanciamento social, de máscara. Faça isso. Quanto mais próximo do eleitor você tiver, por sua própria história e por ouvi-lo, eu acho mais fácil de conquistá-lo. Perfeito. Antes de ler a segunda pergunta, eu gostaria de ler o depoimento da Karine, que eu acho que esse tipo de depoimento, ele incentiva exatamente o que você falou lá no começo, né? As ações que o progressista está fazendo para capacitar as suas pré-candidatas. A Karine diz o seguinte, quero compartilhar com vocês como está sendo maravilhoso esse conhecimento na minha vida. Realizei uma reunião essa semana e percebi como melhorei no momento de me expressar na reunião e de colocar o meu ponto de vista. Sentimento de gratidão ao partido. Então, Marçal, isso aí a gente vê que a nossa missão está sendo cumprida, né? Cumprida com êxito, né? Porque, muito obrigada, na verdade, Karine. Tem a ver com propósito e significado, né, Ellen? Então, assim, eu sei um propósito. Qual é o propósito? O propósito é preparar o nosso time, né, para buscar aquilo que eles têm de sonho, que é ser representante público, né? Com que significado? Com o significado de ensinar. Então, aí as coisas vão fluindo, né? Elas vão dando resultado. Por exemplo, essas telas que eu estou colocando aqui, se as pessoas fotografarem, imagina vocês fazendo uma reunião falando assim, olha, gente, a gente está enfrentando um tempo de apatia, de tristeza, de medo, mas eu estou aqui também, às vezes, sentindo apatia, tristeza, medo, mas eu estou colocando o meu nome, porque eu emocionalmente eu quero mudar essa história, eu não quero ficar nisso. Então, vocês podem usar os aprendizados e colocar nos discursos, colocar nas conversas, nas reuniões, que é para isso que foi criado o projeto, né? Nesse intuito de preparar você para que você não fique nesse modelo de apatia, tristeza e medo. Exato, perfeito. E aí a segunda pergunta da Rosimeire é o seguinte, como ela trabalha com uma pré-candidata, ela está dizendo assim, Marçal, você acha que eu gravar vídeos falando da minha pré-candidata pode cair mal para ela ou isso pode alavancar e ajudar? Olha, se você tem autoridade, né,
digital, se você é reconhecida e você tem um nome que pode facilitar a vida dela, eu acho que você pode ter alguns insights nisso. Mas eu vou te dar uma outra dica. Se você quer fazer vídeos para ajudar a sua pré-candidata, que tal você fazer vídeo tipo entrevista com ela, usando a sua expertise, né? Você falar assim, ó, eu tô aqui com a Ellen é a candidata, e eu tô com ela, tô trabalhando com ela e tal. Ellen, fala aí o que te fez chegar a colocar o seu nome à disposição. Então, você pode utilizar as suas redes entrevistando ela, falando dela. E aí você diz, olha, por isso que eu tô aqui aproveitando as minhas redes para apresentar uma pessoa que eu confio e acredito. Então, um dos caminhos seria você falar dela, mas o caminho que eu acho que é mais adequado seria você utilizar em tom de entrevista. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas não estão mais naquele modelo da coisa bem ajustadinha, elas querem, vejam hoje TikTok, por exemplo, né? É gente brincando no TikTok, é gente fazendo stories, então faça stories com ela, né? Eu tô tomando café aqui com ela e hoje ela tem uma dica aí para quem está pensando em quem vai acreditar nessa eleição. Aí bota a dica dela, ela falando, tal, treina isso, acho que é legal, vale a pena. Perfeito. Vamos seguir com o conteúdo então, Marcelo? Ok. A gente está passando por 9 estados emocionais. Atentem-se que alguns são ruins, mas outros são bons. O eleitor hoje está apático, triste e com medo. Por quê? Porque está todo mundo desesperado nessa pandemia. Então, entendam que vocês vão ter que trabalhar, inclusive, o motivacional deles. Então, o seu estado emocional precisa estar melhor do que o seu eleitor. Imagine você na frente do eleitor mais apático do que ele, mais triste do que ele, mais com medo do que ele. Então, vocês vão ter que se encher de energia, achar energia na fé, achar energia nas suas histórias para não viver esse momento de apatia, tristeza e medo. Esse estado emocional que a gente está vendo agora, esses 3 iniciais, eles estão aí, nesse momento. Outros 3 estados, raiva, luxúria e orgulho, né? Eu vou explicar alguns deles na sequência. Então, as pessoas estão raivosas, por quê? Porque perderam o emprego, porque não estão sendo ouvidas, luxúria. Tem gente que, nesse momento de pandemia, ganhou dinheiro e está indo para a luxúria. Tem gente que está orgulhosa porque está conseguindo sair da pandemia melhor do que entrou, e não é esse o estado que o eleitor quer da gente. O eleitor quer outros tipos de estados emocionais, né? Então, agora, se eu estou falando de 9 estados emocionais, estou falando, então, de apatia, tristeza e medo. O que é a apatia? Letárgico, anestesiado. Tristeza, nada me faz levantar o moral. E medo? Medo, às vezes, do que nem está acontecendo. Raiva, eu não consigo controlar, né, uma emoção e estabeleço raiva. Luxúria, de repente você vai fazer uma campanha que você está bem nela e tal, e você vai ostentar alguma coisa. Luxúria. Ou então, de repente, você startou bem, está vendo que nas suas pesquisas de consumo interno você está indo bem e tal, orgulho. Cuidado. São estados emocionais que derrubam uma candidatura como derruba qualquer situação. Esses próximos estados são os melhores, da paz, do poder e do alinhamento. E eu quero passar algumas explicações em cima disso. Bom, apatia. Como é que eu venço a apatia? Com entusiasmo. Então, você já está num desafio poderoso que te instigue. Como que eu venço a apatia? Criando algo que me entusiasme. Para emocionalmente eu estar feliz com o que eu estou fazendo. Então, se desafie. Arrume um desafio poderoso que instigue você no meio dessa campanha. Quantas visitas, quantas reuniões, quantas pessoas você vai ouvir no dia, se desafie a fazer isso. Crie o seu plano, não na apatia, mas no entusiasmo. E aí você vai começar a entender que esse seu entusiasmo vai te impulsionando a fazer mais coisas diferentes. Então, troque a apatia pelo entusiasmo. Troque a tristeza pelo contentamento. As pessoas dizem assim, mas é muito difícil ser feliz 24 horas por dia. De fato, ninguém é feliz 24 horas por dia. Mas há contentamento 24 horas por dia. Como assim? Me explica melhor isso. Contentamento é algo que você não depende da circunstância. Ele está aqui dentro. Eu estou feliz porque eu tenho uma lista do que eu já alcancei. O fato de você colocar o seu nome à disposição, você já conquistou, no mínimo, a coragem de sair do zero. Então, saia da tristeza para o contentamento. Eu não sou, você pode dizer isso para você, eu não sou alguém que não se posicionou em meio à dificuldade. Já é alguma coisa que você alcançou. Você arriscou, no mínimo, pensar que o seu nome
é uma alternativa importante. Então, saia da tristeza para o contentamento. Lista do que você já fez e já alcançou. Por isso que eu falei, a história que nós temos, pessoal, faz a gente estar mais contente quando a gente já tem conquistas. Troque o medo pelo encorajamento. Aí é pensar em uma série de planos e ações contingenciais. Eu falei um pouco disso no nosso encontro passado, que quando eu vou para algum tipo de desafio, eu preciso de planos e ações contingenciais. Se eu vou para uma reunião onde do outro lado eu sei que tem gente crítica, eu preciso me preparar para o pior cenário. Aí eu não posso ter medo, eu preciso encarar. E quando eu encaro, eu preciso encarar com planos e ações contingenciais. Eu preciso trabalhar em mim uma forma de que se eu for atacado, eu não ataque. Porque quem fere você, um dia já foi ferido. Então entenda, toda pessoa que fere um dia foi ferida. Eu falei isso no passado. Então quem vai te ferir, vai te atacar, você não pode ter medo, você tem que estar encorajado numa ação contingencial. Alguém te atacou, fala, ó, muito obrigado pelo teu comentário. Vou pensar melhor sobre isso. E bola para frente. Agora imagina atacar a pessoa. Você devolver para ela na mesma moeda. A pessoa diz que pensa aquilo de você. Você fala, olha, isso é o que você pensa de mim? Eu respeito sua opinião. Não é isso que eu sou, mas eu respeito. De repente, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer melhor. São ações contingenciais que precisam estar na minha mente quando eu for atacado. Que eu saio do medo para o encorajamento. Troque a raiva por clareza. Procure um ponto de vista diferente em cada situação. Às vezes a pessoa, ela entra no estado de raiva porque ela tem um único modelo de pensar. E esse modelo de pensar é o dela. Já encontrou pessoas que falam assim, eu tô certo e eu não vou atrás dessa pessoa. Eu penso assim e não quero nem saber o que ela pensa. Isso é raiva, isso não é clareza. Às vezes a gente tem que procurar um ponto de vista diferente para encarar certas situações. Eu já perdi voo e eu falei, meu Deus, por que eu perdi o voo? No primeiro momento me dá raiva. Depois eu vou entender assim, será que eu posso fazer alguma coisa com isso? Aí eu marcava uma reunião, fechava um novo negócio, ficava na cidade, voltava para a casa de alguém, ficava mais tempo, comia uma comida boa, tal. No outro dia eu embarcava. Então eu preciso trocar raiva por clareza. Qual o ponto de vista diferente para encarar a situação? Luxúria. Troque luxúria por lucidez. Aqui vale para a vida, né? Faça uma lista do que você está consumindo em uma escala de 0 a 100. Quanto eu realmente preciso disso? Mulheres, hein? Mulheres que estão aqui. Eu brinco que às vezes, Ellen, você fala para a mulher assim, tem um casamento sábado que vem. Ela fala assim, eu não tenho roupa. Né? Não é que ela não tem roupa. Ela não tem roupa para aquele casamento, mas ela tem. Só que qual que é o detalhe aqui? A luxúria, ela faz a gente, às vezes, gastar o que não deve. Ela faz a gente perder a emoção, porque no final do mês falta dinheiro. Então, cuidado com a luxúria. De 0 a 100, quanto eu realmente preciso disso, né? Eu tenho agora, nesses últimos tempos, apostado nas camisetas pretas, porque eu coloco um blazer por cima e tá tudo certo. Tinha uma época que eu tinha que viajar, eu tinha que levar uma branca, uma azul, uma preta. Agora eu coloco tudo preta, por quê? Porque eu tô vendo que de 0 a 100 tem muita coisa que tá no meu guarda-roupa que eu não preciso. E o que eu posso te trazer, por exemplo, uma campanha, né? De repente você tá deslanchando e você entra na luxúria, né? Realmente eu preciso falar que eu tô bem, que a minha campanha está de vento em popa, tal. Você vai acionar o adversário e vai dizer assim, bom, se ele está na frente, eu preciso atacar ele. Luxúria. Então, cuidado. Lucidez na hora de trabalhar isso, tá? Troque o seu orgulho pela humildade. Faça silêncio mais vezes. Ouça mais. Não conte tudo de você de uma só vez. Se você está numa campanha, conte sua história por fragmentos. Conta um pouco aqui hoje, um pouco amanhã. As pessoas vão juntando a sua história. Porque às vezes a gente quer contar tudo que a gente foi numa única vez. E para quem está te avaliando, parece que isso é orgulho. Né? Conte com humildade. Conte considerando que aquela pessoa também tem uma história. Quando você estiver, por exemplo, num ambiente... Lembra que eu falei que uma das formas da gente se aproximar do eleitor é ouvindo ele mais? Ouça mais. Não conte tudo sobre a sua campanha, mas ouça o que ele quer. Às vezes o que você vai falar, ele já te entregou ali e você só vai reforçar. Agora você chega e despeja tudo. Vai parecer que você é orgulhoso e não tem humildade para ouvir o seu eleitor. Troque a paz por ritmo. Estabeleça metas e prazos diante de testemunhas. Eu acho bem legal isso, né? Diga para as pessoas que estão perto de você o que você vai fazer para fazer a sua candidatura decolar. Diga para elas. E fala assim, eu quero que você seja minha testemunha disso.
eu vou visitar tantos lugares, eu vou fazer tantos stores, eu vou criar um grupo no WhatsApp, eu vou falar com as pessoas todos os dias, eu vou mandar mensagem para elas, eu vou perguntar o que elas querem da minha campanha, porque aí você vai dizer isso para alguém. E essa testemunha vai te cobrar, vai dizer assim, você fez lá a live que você falou? Você mandou mensagem no WhatsApp hoje? Então, troque a paz nesse momento, que está muita gente em casa, pelo ritmo. Estabeleça metas e prazos diante de pessoas que apostam em você, para que você tenha parceiros de caminhada. Troque poder por autoridade. Faça tudo com um propósito maior e exercitando seus dons naturais. Ah, eu não sou muito bom de fala. Então escreva. Ah, eu não sou muito bom de vídeo. Faça vídeo curto. Crie autoridade naquilo que você é bom, mas faça isso com um propósito, de uma maneira que as pessoas vão notar que você é natural. Porque imagina você ter que fazer uma campanha, entrar num pleito, colocar seu nome à disposição, fazendo o que você não sabe fazer. Obviamente, sua inteligência emocional vai ficar extremamente abalada. Você vai deitar e falar, meu Deus, não fiz nada que presta hoje. Não deveria nem ter ido, né, para essa reunião. Então, troque poder por autoridade. Alinhamento por sabedoria. Pratique tratar cada problema com simplicidade. Isso é exercitar um pensamento enxuto e simples. Então, para fazer essa reunião, eu preciso de quê? Eu preciso de 3 tópicos para discutir isso com eles. Faça isso. Trate tudo com simplicidade. Trate tudo como se fosse fácil de resolver. Porque quanto mais você avolumar, mais o teu cérebro vai entender que você não está preparado para aquilo. E vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, a gente precisa tratar problemas complexos de forma simples. O que você pode fazer por isso? É alinhamento por sabedoria. Ellen, é isso. Quero saber se eu posso ser mais útil, o que a gente pode falar mais aqui. Estou à disposição, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui da Juliana, que ela diz o seguinte, Marçal, eu queria uma dica de como posso criar um ambiente de crescimento que irá nutrir minha equipe. Bom, primeiro, eu diria o seguinte, um dos caminhos muito claros é falar para a sua equipe qual o propósito e o significado que tem na sua campanha. Por que você colocou seu nome à disposição? E perguntar para eles, assim, dentro da campanha, o que cada um sabe fazer de melhor. Porque aí você vai saber que tem gente que é bom para marcar reunião, tem gente que é bom para organizar a reunião, tem gente que é bom para organizar o seu discurso, tem gente que é bom para fotografar, tem gente que é bom para postar. E aí você vai criar um ambiente de crescimento na equipe. Porque imagina se tem alguém, por exemplo, que você fala assim, me ajuda no meu discurso, a pessoa não escreveu nada, mas ela é excelente para ligar para as pessoas e marcar. Então, o ambiente de crescimento é quando eu aproveito da minha equipe que eles têm de melhor. Porque senão eu vou delegar para quem não tem a capacidade de entregar. Então, para mim, assim, é todos os dias entrar e falar assim, olha, vamos vencer esse dia. Esse é o dia que Deus deu para nós hoje. E eu quero saber o seguinte, o que a gente fez de bom ontem que a gente vai repetir hoje? E o que nós, como equipe, não fizemos tão bom que a gente quer fazer hoje? Eu me lembro que, lendo um material do Bernardinho, que foi treinador da seleção de vôlei, ele fazia o seguinte, com a equipe dele. Todo dia de manhã, ele perguntava isso. Ontem nós treinamos, o que foi bom ontem? Aí os jogadores diziam, ontem a gente foi bem no bloqueio, a gente foi bem no ataque. E o que a gente tem que melhorar? A gente estava com o passe meio quebrado, então nós não conseguimos trabalhar muito bem o passe. Então, ok, vamos aliviar um pouco que a gente foi bom e vamos treinar aquilo que a gente não foi bom? Então, isso cria um ambiente de crescimento na equipe. Então, a ideia é, chega de manhã, pergunta para a equipe, ontem, o que a gente acertou? O que foi bom que a gente tem que manter? O que a gente não foi bom que tem que mudar? Talvez a pergunta, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, mas é assim, de manhã, pergunte para a equipe, o que a gente tem que aumentar? O que a gente tem que reduzir? O que a gente tem que criar nesse dia? O que a gente tem que eliminar? Faz uma reunião em pé. O que a gente tem que aumentar hoje? Tem que aumentar a quantidade de ligações. O que a gente tem que criar? A gente tem que criar um post diferente. O que a gente tem que eliminar? A gente tem que eliminar o medo de encarar o público. E aí você vai. O que você tem que aumentar? O que você tem que criar? O que você tem que eliminar? Aí você começa a perguntar isso para a equipe. A equipe vai te trazer respostas. Eles vão se sentir empoderados e na condição de crescer. Eu digo que todas as vezes que eu quero só do meu jeito, que eu modelo só do meu jeito, que eu quero que as pessoas façam do jeitinho que eu quero, eu crio fantoches.
E esses fantoches são movidos apenas por aquilo que eu penso. O melhor caminho é que as pessoas tenham autonomia. Quando você pergunta assim, o que a gente pode criar hoje? O que a gente pode aumentar? O que a gente pode reduzir? O que a gente pode eliminar? Você empodera o time a participar da construção. Isso, sem dúvida, vai favorecer o crescimento. Marçal, ouvindo a sua reflexão, eu gosto muito de uma frase que é John Maxwell. Ele diz o seguinte: uma pessoa de sucesso se coloca em posição de vencer. Um líder de sucesso coloca seus jogadores em posição de vencer. E foi bem o exemplo que você deu aí sobre o Bernardinho, que ele fazia com a equipe de vôlei. E a gente via, às vezes, os resultados do Bernardinho no final, né? E achava até que ele era duro, né? Que ele cobrava os jogadores. Mas eu descobri também que ele ligava para os jogadores que estavam jogando fora do país, ou mesmo no país, ele acompanhava os números dos jogadores e ele ligava e perguntava assim, olha, eu tenho acompanhado, você geralmente faz 20 pontos no jogo, você fez 10 pontos. Você está com algum problema? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, o que ele fazia? Lembra da mudança da liderança? Ele que era o líder, ele descia para que o jogador dele crescesse. Isso vai ter que acontecer, Ellen, para quem colocou numa disposição com a equipe e com o eleitor. Sim. Então, quem está na posição hoje aqui em cima vai ter que descer para ouvir quem está aqui embaixo. As pessoas, Ellen, às vezes, elas não estão buscando uma resposta pronta de nós. Elas só querem ser ouvidas. A maior necessidade do ser humano não é a resposta, é ser ouvido. E quem hoje quer fazer alguma coisa, seja com a equipe, seja com o eleitor, ouça. Talvez a tua plataforma de campanha nem está pronta ainda e você tem a oportunidade de repente, ouvir o seu eleitor e responder com a sua plataforma as necessidades dele. Mas, para isso, a gente tem que sair da posição, lembra do orgulho para a humildade? Lembra da mudança de estrutura? A gente desce para a base. E na base tem muita resposta. Na base tem muita saída. Então, a gente precisa apostar nas pessoas que estão conosco, para que elas nos ajudem nessa caminhada. Verdade. Agora, eu vou ler uma pergunta da Marilena. Ela é do Paraná. Marçal, eu há anos fiz campanha para outros candidatos. Agora é a vez de fazer a minha. Uma das motivações de eu ter aceito colocar meu nome à disposição é que batalhei por vários anos eleitorais por pessoas que eu acreditei que iria fazer a diferença e não fizeram. Uma pergunta: fica ruim eu fazer comentários sobre esse ponto de vista, colocando esse meu ponto de vista, ou é melhor não ir por esse caminho? É um risco, né? E por que é um risco? Porque é o seguinte, nós precisamos crescer com as nossas histórias. E o jeito mais, eu diria, honesto de crescer é com aquilo que eu vou fazer de diferente, sem falar do outro, né? É como se eu fosse, por exemplo, eu vou vender, por exemplo, essa caneta aqui para vocês, tá? Então, essa caneta aqui é uma caneta da marca X. Ó, eu estou dizendo para você comprar essa caneta X aqui, porque eu já comprei dessa Y aqui, ó. Essa Y aqui é uma caneta muito ruim e quem fabrica essa caneta aqui não tem compromisso com o cliente. Faz e faz mal feito. Agora, essa daqui é muito boa. Então, por que eu não posso falar só da qualidade desta caneta, ao invés de criticar a outra? Então, o que eu sugiro para você, Marilena? Faça a sua história. E se alguém fala assim, mas você já apoiou outros candidatos e agora você está dizendo que você acreditava neles e tal, e agora você colocou o seu nome, e aqueles que você apoiou? Você fala, olha, naquele momento, né, eu estava numa posição. E eles fizeram as suas histórias, se bem ou mal, naquele momento, e não cite nomes, naquele momento me pareceu boas histórias. Então, como você mesmo está notando que algumas coisas não saíram como previsto, eu estou me colocando à disposição. Ou seja, você não falou mal de ninguém, você falou que participou naquele momento e que, a partir de agora, você quer ser testada nisso. Então, eu entraria, Marilena, com a sua própria história e não entraria na história de ninguém, porque você é única, né? Você tem a sua história. Ah, mas eu errei quando fui apoiar. E quem não errou? Né? Eu fico lembrando, né, de Jesus, quando ele chega diante da prostituta, né, ele fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra em ninguém ali, né?
E por que não atiraram? Porque todo mundo tinha erro. Então, se alguém te atacar e dizer, mas você apoiou candidatos que não eram honestos, tal. Eu falei, ok, peço perdão a vocês. Sabia que o perdão, às vezes, um pedido de desculpas honesto, quebra o outro lado? Eu já fechei pessoas no trânsito, e quando chegava no semáforo, a pessoa queria me xingar. Eu abaixava a janela e dizia assim, meu amigo, me perdoe, não te vi. O cara iria, a hora que ele levantava a mão, assim, ele baixava, porque não tem como uma pessoa atacar a outra se você não quer briga. Então, não entre nessa discussão, não. Eu acho que você, certamente, por tudo que você viveu, você tem história para contar sem ter que usar qualquer tipo de crítica que venha de um passado. Pense assim, eis que tudo se fez novo. Você é nova, você está colocando-se à disposição agora, coloque com aquilo que você tem de melhor, com a sua história. Se você for atacada, peça perdão, fala, olha, eu realmente trabalhei e acreditei, mas eu não quero nem citar a pessoa, acho que não vem ao caso e tal. Fuja disso, porque a crítica vai chegar lá naquela pessoa e vai dizer, quando ela trabalhava com tal pessoa, ela falava que era boa, agora está criticando? Então, a sua postura é uma postura de neutralidade e em cima da sua candidatura e não usando qualquer tipo de história lá do passado. Minha opinião, tá? A pergunta da Caroline, ela diz o seguinte, Marçal, a minha maior dificuldade é fazer a gestão do tempo da minha equipe, dos meus colaboradores, com as minhas próprias tarefas. Você tem alguma dica para me dar sobre isso? Como que eu me organizo, enfim? Agora, vamos lá. Existe uma sigla que é GUT, é GUT, tá? Gravidade, urgência e tendência. Quando você chegar com a tua equipe ou com você mesmo, coloca um G, um U e um T espalhado na sala. E aí você diz assim, bom, para hoje, eu quero colocar aqui o que é grave, que a gente tem que fazer isso hoje. Depois, para os próximos 3 dias, o que é urgência. E para uma semana, o que é tendência, que se eu não cuidar vai dar problema. É a matriz GUT, vem da administração. Então, matriz GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, eu vou resolver naquele dia o que é grave. Nos próximos 3 dias, o que é urgente. Em uma semana, o que é tendência. Aí você começa a não só se ajudar, como também ajudar a sua equipe a entender o que é gravidade, urgência e tendência. Eu estava atendendo uma pessoa, Ellen, e ela falou assim, eu estou com dificuldade com as pessoas que trabalham para mim, né? Elas não sabem o que eu quero num primeiro momento. Eu falei, vamos fazer isso então? Aí eu dei a dica para ela, falei, olha, chame a pessoa e fala assim, tudo aquilo que eu te pedi, eu disser assim, isso é G, tá? Ela vai entender que é grave. Então é para hoje. Isso é U, você tem 3 dias para resolver. Isso é T, tendência, você tem uma semana. Então a pessoa começa a entrar neste ritmo. E para pensar o seguinte, você está numa campanha, você tem uma equipe e você precisa sair dessa campanha com um grande resultado. Tudo aquilo que é grave, eu diria o seguinte, é o que afeta a sua campanha naquele momento. O que é urgente, dá para você cuidar em 3 dias. O que é tendência, se você parar para pensar, você consegue resolver no 4º dia, porque é uma tendência ainda. O problema é que a gente acha que tudo é importante igualmente, e nem tudo importa igualmente. O que importa é o que dá resultado para a sua campanha. Então, vamos lá. Faça sempre a seguinte pergunta para você. O que eu estou fazendo agora tem a ver com o meu processo eleitoral? Se tem, priorize isso. Se não tem, repense. Porque talvez você está cuidando de alguma coisa que é tendência e está esquecendo de cuidar do que é grave e do que é urgente. Uma perguntinha da Elinete. Ela diz, boa noite, Marçal. Me deu uma sugestão, uma dica de como que eu faço para estimular os apoiadores dos grupos de WhatsApp. Uma das questões é você tratar não só de campanha, tratar de outros assuntos, né? Por exemplo, vocês estão recebendo conteúdo aqui diverso. Se você der uma dica de gestão do tempo, falar passe para frente, se você der uma dica, por exemplo, de inteligência, se você der uma dica, por exemplo, de como se vestir melhor, né? Aí você começa a tratar de outros assuntos que não são tão desgastados. E aí você, no meio desses assuntos, começa a instigar assuntos que são relacionados ao que você realmente quer fazer. E uma das coisas que a gente precisa nos grupos é definir a administração do grupo. E ser grupos, às vezes, que a gente fala e em algum momento abre para discussão, mas não permite a discussão o tempo todo. Por que os grupos estão desgastados?
Porque tem bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, vende cavalo, vende cachorro, vende periquito, vende chinelo de dedo, e aí a pessoa fala, não dá, eu vou sair do grupo. Aí o grupo fica desestimulado. O grupo precisa ter conteúdo. Mas eu não quero falar de conteúdo fora de eleições, quero falar de conteúdo de eleições. Então começa a trazer assuntos de transparência, de austeridade, de inteligência política, e aí você diga para as pessoas o seguinte, o grupo tem um administrador, e esse administrador é quem vai cuidar e vai moderar comentários, que aí você tem como bloquear comentários, porque se começar coisas que estão não relacionadas com o teu grande projeto, o grupo fica desinteressado. Por isso que eu falo assim, eu abro um grupo às vezes e falo assim, esse grupo não é para bom dia, não é para boa tarde, não é para boa noite, não é para tchauzinho, não é para mãozinha de palminhas, esse grupo aqui é para conteúdo. Então é importante que seja focado, senão realmente vai desinteressar. Porque tem grupo da família da esposa, grupo da família do esposo, grupo das duas famílias, grupo dos cachorros, grupo da equipe de trabalho, grupo dos amigos do futebol, grupo das amigas do salão, e aí daqui a pouco ninguém aguenta mais grupo, né? E deixa eu dizer uma coisa, sabia que isso também atrapalha a inteligência emocional? Porque a gente se sente obrigado a responder todos, e aí não sobra tempo para fazer o que importa. Aí a gente vai deixar de cuidar do que é grave para ficar no grupo. Então, cuidado com muito grupo. Um monte de grupo que realmente vale a pena. Uma perguntinha da Flávia. Marçal, você acha que a habilidade de liderar já nasce com a pessoa ou ela pode desenvolver? Existem as duas coisas. Tem gente que nasce porque vem de uma família de líderes, né? Então, ela adquire isso já desde os primeiros dias ali, porque ela vê o pai, vê a mãe liderando, vê um pai líder, vê uma mãe acompanhando e tal. Pode ser que seja natural. Mas eu também acredito no desenvolvimento. Eu não acredito que pau que nasce torto morre torto. Eu acho que as pessoas se endireitam, se elas quiserem. Então, por exemplo, você pode estudar liderança. Estudando liderança, você pode ter todas as técnicas que tem um John Maxwell, que a gente falou agora há pouco. Você pode ter todas as técnicas de liderança de um Bill Gates. Basta você estudar Bill Gates. Você pode ter todas as técnicas de liderança de um grande político. Basta estudar o que ele faz. Então, se você não tem, você aprende. Claro que quando você já nasce com o espírito de liderança, você vai adequando ao longo do caminho. Mas não tem nada de liderança, dá para estudar. Eu acredito que liderança também dá para estudar. Na verdade, eu acho que tudo dá para estudar. Acho não, tenho certeza. Dá para estudar tudo. Por exemplo, eu não entendia de finanças. Hoje eu falo para as pessoas sobre finanças. E eu era um cara que tomava dinheiro emprestado. Hoje eu sou investidor. Por quê? Porque eu fui estudar. Então, de novo, conhecimento liberta. E se você tem conhecimento, você vai ser livre para fazer o que você quiser. É verdade. Agora uma pergunta do Roberto. Que dicas ou conselhos você daria para quem deseja se tornar uma boa ou um bom líder? Bom, primeiro passo, liderança, liderança tem alguns estilos, né? Eu posso liderar por um estilo chamado coercitivo. Eu mando e você respeita, né? Eu posso liderar por um estilo democrático, onde eu ouço as pessoas. Eu posso liderar por um modelo gerencial, onde eu mostro como aquela equipe pode chegar no longo prazo. Eu posso liderar por modelagem. Eu modelo e as pessoas me seguem. Eu posso liderar por afetividade, sendo amigo das pessoas. E eu posso liderar treinando as pessoas. São 6 estilos. Quais são os melhores estilos hoje para liderar? Você precisa treinar, você precisa ser democrático e você precisa gerenciar. E o coercitivo, e o modelador, e o afetivo eu não uso? Usa também. Hoje o melhor caminho é usar o que a gente chama de liderança situacional. O que é para o momento? É coercitivo? Tem que chamar a equipe para correr com você? Coerção? Vamos fazer assim, ponto? A equipe não sabe o que fazer? Modela, ensina e fala, é assim que eu quero. Me sigam que eu já fiz isso aqui e vai dar certo. A equipe ela precisa ser treinada? Fecha a sala, ensina, treina. A equipe precisa ser gerenciada para aprender sobre o contexto geral? Gerencie, mostre o longo prazo para elas. A equipe está triste, está acabada? Seja afetivo. Então, são vários estilos de liderança. Você precisa descobrir qual é o melhor para aquele momento e como é que a tua equipe responde melhor. Liderar é uma arte. E arte, você muda quando precisa. Você faz uma tela, aquela ficou sensacional, mas aí a outra que você faz fica melhor, é a arte. Né? Você aprendeu a dançar, hoje você dança esse estilo, aí você aprende um outro.
E aí você começa a diversificar. Liderança é entender o momento e quem está do outro lado para ser liderado e fazer liderança situacional. O que o seu time está pedindo agora? O que o seu eleitor quer agora? E aí você usa os estilos diversificados de acordo com a necessidade. Perfeito. Liderança é um desafio também, né, Marçal? Além de uma arte, é um desafio. Porque as pessoas, elas não querem ser comandadas, né? As pessoas querem comandar. E nem todo mundo está pronto para comandar, né? E nem todo mundo está pronto para ser comandado também. Então, eu diria o seguinte, de novo, né? Relacionamento. Quando eu trabalho com equipes, né? Hoje eu tenho menos responsabilidade com equipe, porque hoje eu mais treino outros líderes, né? Eu sempre digo o seguinte, o que a sua equipe tem de melhor? E aí você lidera cada um de maneira diferente, mas tem gente que quer liderar de um jeito só. E aí, por exemplo, a Ellen responde de um jeito. Tem gente que você dá um grito, a pessoa se desafia e vai para cima. Tem gente que você dá um grito, ela vai chorar. E aí, o que você faz? Você vai gritar com todo mundo ou vai ser efetivo com todo mundo? Então, você precisa entender do outro lado como ele responde. E lidar com gente não é uma coisa simples, né? Lidar com gente, tem gente que levanta de manhã e está super bem. Tem gente que levanta de manhã e você fala bom dia, e fala bom dia? Porque você não dormiu do lado da pessoa que roncou a noite inteira. Aí você fala bom dia, fala bom dia, o cachorro do meu vizinho latiu a noite inteira. Você vem me falar de bom dia? Tá, mas isso não é um problema seu, é daquela pessoa. Mas aí você pode inverter e dizer assim, que seja daqui para frente então, se lá atrás não foi um bom dia. Para de ficar entrando em bola dividida, porque as pessoas não vão, às vezes, compreender o seu modelo. Mas, pelo menos, tente implantar com respeito, que é relacional. E quem lidera precisa aprender a liderar gente difícil. Porque liderar gente fácil, gente que concorda com você, gente que diz assim, tá tudo bem, tô com você, tá tudo certo. Sabe o que essas pessoas querem? Querem te ver no mesmo lugar. Sabe quem me desafia? Quem às vezes me afronta. Eu falo, nossa, não concordou comigo, por que será? Aí eu preciso liderar essa pessoa. Porque se eu liderar ela, eu posso liderar quem eu quiser. Porque liderar quem só cordeirinho, a gente precisa liderar uns lobinhos também de vez em quando, né? Porque, vai dizer, tem lobo em pele de ovelha, tá? Cuidado. É verdade. Marçal, o nosso tempo já se encerrou, então, novamente, gostaria de te agradecer imensamente, né? No próximo sábado, agora nós temos mais um encontro, né? E, além disso, eu gostaria, então, de agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, e ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Eu sempre ressalto no início e no final o agradecimento a esses líderes, porque são líderes, grandes líderes progressistas, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Então, agradeço imensamente por terem acreditado no projeto e a gente poder dar essa oportunidade às nossas pré-candidatas. Você quer desejar uma boa noite, então, Marçal? E aí nós nos vemos no sábado, 9h30 da manhã, transmissão pelo Facebook. Ok, Ellen, olha, muito obrigado, uma boa noite a todos, né? Boa noite, Ellen, é muito bom estar aqui, saber que se eu parar aqui, você media por aí, as perguntas vão surgindo, e tem sido, assim, um tempo prazeroso para mim também, né? Eu me obrigo a estudar cada vez mais para poder entregar o meu melhor, porque eu entendo que quando alguém coloca o nome à disposição para disputar uma eleição tão acirrada, tão difícil, essas pessoas merecem atenção e merecem o melhor conteúdo. Então, parabéns, Ellen, aí pelo projeto, parabéns a todos os envolvidos e eu estou à disposição. Muitos dos que acompanharam o anterior me chamaram no privado, eu respondi algumas pessoas e tenho um imenso prazer em responder as pessoas que ficarem com dúvidas, eu gravo áudio, porque acho que o maior prazer que a gente tem que ter nessa vida é o de servir, né? Quem serve, serve. Se você não serve, você não serve. Então, aprenda a servir primeiro, né? Quem serve, eu diria que às vezes é mais abençoado do que quem é servido, tá? Então, aproveitem e sirvam as pessoas nesse tempo, aprendam com as pessoas para que vocês sejam referência e o voto que vai chegar na urna seja natural, você não precisa esforçar absolutamente nada. Uma boa noite, Deus abençoe a todos, até a próxima.
Marçal, eu costumo sempre dizer para a minha equipe, para a minha família, o seguinte, que se o nosso trabalho, a nossa forma de envolvimento com a sociedade mudar a vida de uma pessoa ou de muitas pessoas, significa que a gente está no caminho certo. Perfeito, concordo com você plenamente. As pessoas, a gente às vezes não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Mas é o que você falou, Ellen, se de repente o que a gente falou hoje mudou a vida de uma pessoa, como a gente ouviu o depoimento, né, de uma pessoa que falou, olha, para mim está sendo maravilhoso, eu estou mudando a minha estratégia e tal. É isso que acho que a gente precisa focar. As pessoas têm muita capacidade de focar no negativo, né? Então, se a gente aqui conseguiu convencer uma pessoa de que a gente está em processo de mudança, de que não pode ficar anestesiado, de que a raiva, o medo, a tristeza está do outro lado e a gente precisa ajudar, e essa pessoa vai fazer diferente amanhã, já valeu a pena. A gente pode botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, valeu a pena. É isso aí, acho que é por aí. É isso aí. É isso aí. Então, boa noite. Acompanhe nosso site com as próximas capacitações, horários e datas. Levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder.